Olá, queridos, a paz do Príncipe da Paz. Tudo bem com vocês? Bora lá dar continuidade à nossa Escola Bíblica Dominical dos Adolescentes, sobre o tema relacionamento familiar. E a nossa terceira aula de hoje vai falar sobre Absalão, o filho do rei Davi e um exemplo de rebeldia. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, né? No andamento aqui do nosso vídeo. E antes disso, vamos orar para que o Senhor venha nos agregar mais conhecimento e nos ensinar, né, sobre esse tema. Ok? Bora lá orar? Senhor meu Deus, obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor tenha nos ensinar sobre a tua palavra. E ao que essa lição tenha a nos ensinar sobre rebeldia, sobre pais e filhos. Senhor, capacita-nos, Senhor, que possamos estar, Pai amado, firmes e fortes em tua caminhada, que possamos estar fora das ciladas do inimigo sobre rebeliões, sobre rebeldia, que possamos ter mais conversas entre os nossos pais. Ajuda-nos, Senhor, a estar no centro da vontade e ensina-nos, através da tua palavra, que honrar os pais seremos muito mais abençoados, seremos prósperos e teremos uma vinda longínqua. E assim te louvamos, te agradecemos. Capacita cada liderança, cada professor, a cada adolescente através dessa aula, que venhamos tirar mais proveito sobre isso. E assim te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bora lá dar continuidade à nossa terceira aula, falando sobre Absalão, um exemplo de rebeldia. E o que significa Absalão? Qual é o significado do nome dele? Ele tem origem hebraica e é dividido em duas partes. Abi, pai, e Shalom, paz. Então, o significado era pai da paz. Mas ele não seguiu realmente ser a paz ali entre onde ele morava, né, com o seu pai, que era um rei, né, o rei Davi, ali com eles. Ele não tinha nada de paz. Ele totalmente não tinha uma vida espiritual. Ao contrário do que o seu nome deveria ser, né? Ele não seguiu esse rumo, né? E ele se tornou bem rebelde. E ele teve grandes consequências que não foram nada favoráveis a ele. E o que falar sobre rebelião, sobre rebeldia? O que essa palavra tem a nos dizer? Ela fala sobre assim, ato ou efeito de rebelar-se, oposição à autoridade ou poder dominante. Característica de rebelde, qualidade da pessoa que não obedece ou que se opõe, né? É contra a uma autoridade. Vamos falar um pouquinho mais sobre Absalão? Absalão, ele era o terceiro filho do rei Davi, com Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur, que nasceram em Hebron. Isso em 2 Samuel 3, do 2 ao 3. Duas coisas os distinguem: seus longos cabelos e sua aparência física, que era sem defeito. Ele era bonito, ele era bem apresentável. Ele era o mais cobiçado do reino, ele era o filho mais bonito do rei Davi. Isso em 2 Samuel 14, 25, está lá descrito isso. Absalão, ele era o filho predileto de Davi. Ele tinha uma vida de luxo, tinha uma personalidade forte e capacidade para furtar o coração do povo. 2 Samuel 15, do 1 ao 6. Ao longo da nossa lição eu vou estar falando mais sobre isso. Porque ele furtava o coração do povo. Porque ele tinha um propósito de estar no lugar do rei Davi, de usurpar. Foi o que ele fez do trono do rei Davi. Mas, reforçando, ele não tinha nenhum detalhe na vida pessoal, na vida espiritual dele. Ele não tinha nada disso. Ele podia ser bonito por fora. Ele era lindo, mas por dentro ele não tinha nada de espiritual, como o pai dele tinha. Ele não tinha nenhuma dessas coisas. Então, do que me adianta ter toda essa aparência linda,
de estar bem arrumado, de estar, né, vamos colocar nos dias de hoje, de estar bem maquiado. Nossa, que roupa, olha o cabelo, olha a maquiagem, olha como ele se veste, olha que corpo sarado. Mas o que me adianta ter tudo isso em beleza e eu não ter nada dentro, no espiritual, né? Sentir a presença do Senhor. E é isso que essa lição vai nos ensinar também, né? Sobre isso, sobre esse lado, né? Absalão, ele era oportunista, perspicaz, e ele sim, ele conseguiu derrubar o seu próprio pai, mesmo com todas as falhas ali que o Davi cometeu, ele teve essa audácia de tirar ele do poder. E a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre isso ao longo da lição. A nossa base bíblica, ela se encontra em 2 Samuel 15, do 1 ao 6, que fala sobre a rebelião de Absalão e a fuga do rei Davi. Então, ele, pela manhã, né, Absalão, ele se levanta, vai à porta e ele vê que vai alguns homens lá, né, tentar falar com o rei Davi sobre diversos assuntos, né, para que o Davi viesse interceder, né, resolver algumas questões, né, para ambas as partes. E aí o que ele fazia? Ele tentava ser amigo do povo, ele ouvia o povo, né? Mas aí Absalão dizia bem assim: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão para que lhe fizesse justiça. Também, quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava-o e o beijava. Desta maneira, fazia Absalão a todo o Israel que vinha ao rei para juízo, e assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Então ele começava a criar laços, né, com quem viesse lá procurar o rei Davi para resolver diversas questões, para que o povo ficasse do lado dele e começasse a ficar contra o rei Davi, né? Começasse, mas o meu pai, né, não vai conseguir resolver isso ou aquilo, mas se eu estivesse no lugar do meu pai, resolveria assim, assim, assim. Então ele começava já a arquitetar, a tramar, para que o povo ficasse do lado dele, de Absalão, e ficasse contra o rei Davi. Então já era uma arma que ele já estava começando a fazer no meio dali do povo de Israel. E a nossa outra base bíblica fala também em 2 Samuel 18, do 9 ao 14, que fala sobre a morte de Absalão, né? Ele fica, né, preso em um carvalho, né? A sua cabeça fica presa em um carvalho quando a mula dele sai, né? A caminho lá do bosque. E aí ele fica pendurado, né? E aí um homem vê e ele vai comentar a Joabe e diz bem assim: vi Absalão pendurado num carvalho. Então disse Joabe ao homem que lhe o fizera saber: viste-o? Porque logo não o feriste ali, derrubando-o por terra, e forçoso me seria dar-te 10 moedas de prata e um cinto. Disse, porém, o homem a Joabe: ainda que me pesassem nas mãos 1000 moedas de prata, não estenderia a mão contra o filho do rei, pois bem ouvimos que o rei te deu ordem a ti, a Abissai e a Itaí, dizendo: guardai-me o jovem Absalão. Se eu tivesse procedido traiçoeiramente contra a vida dele, nada disso se esconderia ao rei, e tu mesmo te oporias. Então disse Joabe: não devo perder tempo, assim contigo. Tomou 3 dardos e transpassou com eles o coração de Absalão, estando ele ali vivo no meio do carvalho. Então ele teve uma morte trágica, né? Ele teve uma morte trágica. Ele poderia não ter tido isso se ele tivesse não se rebelado, não se colocado contra o pai dele, não feito outras coisas que a gente vai falar aqui também adiante nessa lição. Então, assim, ele teve uma morte triste, né? Se ele tivesse pensado, se ele tivesse ouvido, se o rei Davi e ele tivessem parado para conversar, acredito que nada disso teria acontecido, mas ele não quis seguir conselhos, ele quis se rebelar, ele quis ficar contra o próprio pai e fazer conforme o que lhe fosse, né, de mente, né, de cabeça. Mas ele não teve uma morte nada bonita.
Nosso versículo-chave, ele se encontra em 1 Samuel 15, 23, que fala assim: porque a rebelião é como pecado de feitiçaria. Nosso objetivo da lição, saber que a rebeldia traz sérias consequências. Não é bom, é ruim sim. Nosso ponto de partida. É normal, né, que o adolescente desperte o gosto pela liberdade de fazer escolhas sem a presença dos pais. Isso porque a adolescência é uma fase de transições. Eles vão querer ter suas próprias opiniões, eles vão querer seguir estilos, né, grupos, né? Então são grandes descobertas que eles vão fazer aí, são as mudanças que eles estão enfrentando, né, saindo da sua fase de infância, né, de criança e começando a virar um jovem, um futuro adulto, começando a tomar diversas decisões, né? É importante, contudo, alertar. Alertar por quê? Porque existem perigos sim nessas decisões que eles vão querer tomar. Às vezes eles não vão parar para pensar: "Ah, poxa, esse rumo que eu vou tomar vai ser bom para minha vida". O pai vai falar assim: "Filho, não é assim. Para, pensa, reflete um pouco, espera um pouco. Vamos dar tempo ao tempo". Mas eles vão falar: "Não, não, vamos fazer isso agora, que não sei o quê". E aí ele faz e dá tudo errado. E aí, ele se precipitou, ele não quis esperar, ele não quis ouvir conselhos, né? Então, assim, às vezes são coisas que estão fora da vontade de Deus e isso pode prejudicar sim a sua vida. Então, assim, tudo que vocês forem tomar de decisões, vão se orientar aos pais, mas se caso o pai falar: "Filho, é não, obedeçam". O melhor não de agora vai ser um sim lá na frente, mas vai ser um sim de vitórias na vida de vocês. Vocês não vão sair com essa decisão machucada, vocês vão sair mais fortalecidos ainda. Então, o adolescente vai começar a formar as suas próprias opiniões. E eles vão questionar de algumas autoridades, dos pais, de líderes, de professores, enfim, quem estiver próximo dele. Mas, contudo, existe uma diferença entre discordar e ser rebelde. O jovem Absalão, ele fez isso. Ele foi rebelde. Ele provocou tragédias, discussões, inimizades. Absalão, ele tinha tudo para ser um grande rei, mas ele teve uma trágica, né, morte, e foi precoce porque foi muito jovem. Nossa introdução. A rebelião é um sentimento diabólico que se originou no pai de todas as rebeliões. Isso se encontra em Isaías 14, do versículo 12 ao 15, né? Fala sobre a queda, né, da Babilônia, né? Fala que era como se caísse do céu a estrela da manhã, o filho da alva, como se fosse lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, será precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Ele se rebeliou. Nessa passagem bíblica fala sobre a queda de Babilônia porque ele se rebeliou, então ele cai, né? E aí, continuando, né, o dicionário Michaelis, ele vai falar sobre essa rebelião, né, sobre rebeldia, sobre oposição, sobre resistência, né, que o pecado gera no coração do ser humano, exatamente isso, né, de eles serem resistentes às autoridades em obedecer, né. Então esse sentimento ele penetra também nas famílias, conduzindo filhos a desprezar os pais e até mesmo a tramar a sua própria morte para se apossar dos seus bens. A gente vê muitos casos disso nas TVs. Isso não tem sido algo atípico. Tem sido algo que assim a gente vê realmente, infelizmente, filhos querendo ter a posse, né, dos pais e tentam tramar coisas das quais vão prejudicar eles e vão destruir famílias também. Então, isso mostra que ninguém está imune à rebelião.
Então, a única maneira da gente não cair nessa armadilha pecaminosa é permanecer firme no Senhor. E aí, no nosso tópico 1, ele fala sobre quando Absalão se rebela. Davi tinha muitos filhos e tinha muitas esposas, né? Então, a gente tem essa certeza que ele não ia dar atenção para todos. Você acha que eles tinham uma reunião que eles conversavam de tudo entre eles? Acredito que não, porque Davi ele tinha uma ocupação também governamental. Ele tinha que, né, estar a par sobre o reino, sobre o seu povo ali. Então, com certeza aconteciam muitas coisas das quais não chegavam aos ouvidos do rei Davi. Então, a própria rebelião de Absalão teve início quando Aminon, seu filho por parte de pai, se apaixona pela meia-irmã Tamar, né? E aí acontece algo muito horrível na vida de Tamar e na vida de Aminon. Né? Ele arquiteta, né? Aminon arquiteta, né? Uma cilada para Tamar e acaba, né? Fazendo algo horrível aos olhos do Senhor na vida de Tamar. E quando chega aos ouvidos de Absalão, provoca uma ira na vida dele, né? E aí ele acaba matando, né, o seu meio-irmão Aminon, e ele foge para casa do avô dele, em Gesur, perdão. E aí Absalão ele faz justiça com as suas próprias mãos. Mais tarde ele volta a tramar contra o governo do seu pai. Tudo isso ele foi gerado na ausência de regras de convivência, né? Pois os pais e os filhos estavam distantes. Perdão. A gente vê de um lado, Davi, ele não corrige Aminon pelo erro que ele cometeu com Tamar, e ao mesmo tempo Davi também não corrige Absalão quando ele comete, né, ele mata o seu meio-irmão, né? Ele não faz essa correção entre os filhos. Então acaba deixando como se tudo fosse impune, como se fosse tudo normal isso acontecer. E não era o certo, né? E aí, então, o silêncio, né, provoca essa situação entre eles. Então, Absalão, ele nutriu essa revolta, né? E aí, ele via Davi como rei, mas não como pai, né? Então, Davi não percebe o que está acontecendo com os filhos, né? Não percebe isso, não toma nenhuma atitude. E aí, a falta de diálogo foi o que gerou maiores consequências, né, na vida deles. No nosso capítulo 2, fala sobre o plano perverso, né, ao qual Absalão, né, começa a se empenhar para mostrar, né, ao povo o contraste que ele havia entre ele e o pai. E aí ele começa a arquitetar o plano de tirar o pai, né, do poder do reinado, para ele propriamente administrar. E aí ele falava que o rei não socorria os necessitados e não punia os corruptos, isso em Samuel 15, do 3 ao 4. Então Absalão, ele rouba, né, o coração do povo, dizendo ser jovem, cheio de planos modernos e com conhecimento necessário para ser um bom governante. Isso em 2 Samuel 15, do 5 ao 6. Então, Davi e Absalão, eles são um exemplo trágico de consequências geradas quando pai e filhos não combatem os sentimentos malignos que podem surgir entre eles, como amargura, ódio e decepção. Sentimentos repletos de infelicidade dolorosa e perda. Absalão seria, sem dúvida, um futuro rei de Israel, mas a sua péssima conduta comprometeu a sua promissora carreira. Ele conspira, né, contra o rei, né, e à porta da cidade, fingiu querer ser o juiz da terra para fazer justiça ao povo, né? Se reconcilia com o pai, né? Mas ele põe em prática, né, o seu plano. E aí a rebelião sempre traz consequências ruins para toda a família. Isso em 2 Samuel 15, 16. Davi ele era um bom servo de Deus, né? Mas deixou de cumprir o seu principal papel, o de pai. E Absalão, por sua vez, não o honrou. Então, Davi
pagando o preço da sua rebelião. Perdão. Absalão, ele paga o seu próprio preço, né? Com a rebelião que, né, cometeu. O trágico fim de Absalão. Davi jamais pensou em um final tão triste para o filho. Ele amava Absalão, cujo nome já revelava a esperança do pai para o filho, pai da paz. Acredite, jamais um pai colocaria um nome tão significativo no filho, esperando que ele se tornasse o seu inimigo pessoal. Como pai, Davi não sonhou com acontecimentos tão ruins para Tamar, Aminon e Absalão, mas certamente ele sonhou com o melhor para cada um deles. Davi, entretanto, não esteve presente para declarar isso aos seus filhos. Ele pensou que bastasse colocá-las nas mãos de Deus sem lhes ensinar o caminho que deviam seguir. Em Provérbios 22, 6. Ensine a criança no caminho que se deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Absalão, por sua vez, tinha todos os bens materiais, mas necessitava de um pai que fosse capaz de ouvir as suas angústias, que ouvisse a sua revolta com a atitude de Aminon. Mas isso não aconteceu. Deus, porém, nos manda honrar pai e mãe. Êxodo 20:12. Deus não manda honrar os pais apenas se eles fossem bons, caso supram todas as necessidades dos filhos. Não. Deus nos manda honrar pai e mãe e pronto. O Pai Celestial, o único Pai perfeito, promete que assim os filhos terão vida longa sobre a terra. Êxodo 20:12. Absalão morreu jovem como um vilão desprezível e foi sepultado como uma pessoa qualquer. Ele poderia ter todas as honras de um filho de um rei, mas ele não teve, porque ele se rebelou, ele foi contra o pai. Então, o lançam num bosque, numa grande cova e levantam sobre ele um grande montão de pedras. Todo Israel fugiu, cada um para a sua casa, conforme faziam para desonrar rebeldes e criminosos na época, sem receber as honras de um filho de rei. 1 Samuel 2:30. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade dissera, eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Absalão, ele teve até algum êxito em seu intento de diminuir a popularidade do rei e implantar sua revolta, mas pagou com a própria vida o preço da rebelião contra o seu próprio pai. Então é um ensinamento a nós, né? O rei Davi, ele era um bom líder, um homem que estabelecia a lei e a ordem na sua nação. Davi, todavia, não administrava bem a sua família. Pela falta de atenção com a sua própria casa, Davi abriu uma porta e o mal se estabeleceu em seu lar, espalhando-se por todo o reino. O que a gente tira de lições, né, da vida de Absalão? Estejam certos, beleza não é tudo. De que adianta o corpo formoso e de boa aparência, mas a alma pecaminosa e astuta? Jesus nos ensina quando diz que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, em Marcos 8:36. O Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. 1 Samuel 16:7. Estejam firmes, obedecer a Deus é tudo. Absalão, ele se desestruturou, né? E quebrou os mandamentos, como não matarás, honrar o teu pai e a tua mãe, não adulterarás, não cobiçarás. O salvo em Cristo, ele não pode ir na onda, na tendência, na pressão dos amigos. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Eclesiastes 2:12-13. Estejam seguros, diálogo na família é fundamental.
Pais, estejam atentos, dialoguem com seus filhos e vice-versa, mesmo com os erros. E nosso dever de ajudar a superar essas falhas, fraquezas. Os pais vão entender e auxiliar, pois eles são instrumentos de Deus na terra. Que os pais e os filhos se inspirem em Efésios 6, do 1 ao 4. E converse bastante. Vós, filhos, sejam obedientes. Honra teu pai e a tua mãe, o primeiro mandamento, como promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação no Senhor.